A falsa paz. Desde que comecei a ouvir falar sobre o quão incrível era a experiência de se hospedar em uma casa através do Airbnb, decidi que estava na hora de experimentar isso por mim mesmo. Com o feriado se aproximando, me empolguei e reservei uma cabana isolada nas montanhas, longe da agitação da cidade. Parecia perfeito para um retiro tranquilo e relaxante. Assim que cheguei à cabana, fiquei impressionado com a vista deslumbrante. A paisagem era de tirar o fôlego, com árvores altas e densas ao redor, proporcionando uma sensação de isolamento total. A anfitriã, uma senhora simpática chamada Margaret, me cumprimentou calorosamente e me mostrou ao redor da cabana. A cabana em si era rústica, mas aconchegante. Madeira escura e móveis antigos davam um charme acolhedor. À noite, depois de um jantar simples, relaxei no sofá junto à lareira, ouvindo as chamas. Porém, à medida que a noite avançava, comecei a notar sons estranhos vindos de fora. Pensei que meu cérebro estava apenas exagerando, então tentei ignorar os sons e fui para a cama. No entanto, enquanto estava deitado lá, comecei a ouvir passos arrastados pelo chão da cabana. Meu coração acelerou enquanto tentava racionalizar que isso era provavelmente apenas o vento ou algum animal. Mas, de repente, a porta do armário no canto do quarto começou a ranger suavemente, como se alguém a estivesse abrindo lentamente. Senti um frio na espinha e tentei acalmar meus nervos. Afinal, eu estava cansado da viagem, e minha imaginação devia estar me pregando peças. Fechei os olhos e forcei-me a respirar profundamente. Quando finalmente ganhei coragem para olhar novamente, a porta do armário estava completamente aberta, e uma figura pálida e vaga estava parada ali, me olhando fixamente. Um grito escapou de minha garganta enquanto pulei da cama e recuei até a parede oposta. Tremendo, alcancei meu celular e acendi a lanterna. Quando a luz iluminou o armário, a figura havia desaparecido. Não havia sinal de ninguém lá, como se tudo tivesse sido um truque da minha mente. Terrivelmente assustado, desci as escadas e bati à porta do quarto da minha amiga, acordando-a em pânico. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas ela apenas olhou para mim com uma expressão preocupada. Ela me disse que aquela cabana tinha uma história sombria, que antigamente era um local de rituais. Desde então, os visitantes relatavam fenômenos inexplicáveis durante a noite. Até hoje, não sei ao certo o que realmente aconteceu naquela cabana isolada. Foi apenas minha imaginação correndo solta ou algo mais sombrio que eu simplesmente não consigo explicar. Uma coisa é certa, eu nunca esquecerei aquela noite terrível e as estranhas presenças que assombravam aquele lugar. Desde então, evito qualquer estadia pelo Airbnb que pareça muito isolada. Parecia o local perfeito para escapar da agitação da vida cotidiana e mergulhar na serenidade da natureza. No entanto, as aparências podem ser enganosas. Assim que cheguei à cabana, fiquei maravilhado com a beleza rústica do lugar. O aroma da madeira envelhecida permeava o ar enquanto eu entrava. Conforme a tarde se transformava em noite, acendi a lareira e me acomodei no sofá com um livro. A sensação de tranquilidade era palpável, mas logo começou a ser desafiada. Enquanto eu lia, comecei a perceber sons sutis que escapavam das sombras. Era como se alguém estivesse se movendo pela cabana, passos leves e murmúrios distantes. Inicialmente eu os ignorei, atribuindo-os ao vento que brincava lá fora. Mas conforme a escuridão aumentava, os sons se tornaram mais nítidos e impossíveis de ignorar. O que mais me intrigou foi o arranhar suave, quase inaudível, vindo da parede atrás do sofá. Levantei-me cautelosamente e inspecionei a área, mas não encontrei nada fora do comum. Convencido de que estava ficando paranoico, retornei ao sofá, tentando distrair minha mente com o livro. Contudo, a atmosfera da cabana tornou-se cada vez mais opressiva. Uma sensação constante de estar sendo observado se apoderou de mim. Decidi que precisava de ar fresco, então saí para a varanda para recuperar o controle. Lá fora, o ar estava frio e o céu estava repleto de estrelas. Mas mesmo na quietude da noite, ainda havia um pressentimento perturbador no ar. Enquanto eu observava a escuridão da floresta, algo capturou meu olhar. Uma luz fraca, semelhante a uma lanterna distante, movendo-se entre as árvores. A curiosidade superou meu medo, e contra meu melhor julgamento, decidi investigar. Peguei uma lanterna e rastejei pela densa vegetação na direção da luz. Ramagens e galhos rasgavam minhas roupas enquanto eu seguia em frente, guiado apenas pela luz intermitente na distância.
Quanto mais me aproximava, mais o ambiente mudava. A floresta parecia mais densa, as árvores mais tortuosas e sombrias. Logo percebi que não reconhecia mais meu entorno. E foi então que a luz desapareceu subitamente. Fiquei sozinho na escuridão, desorientado e temeroso. Tentei voltar para a cabana, mas a floresta parecia ter se transformado em um labirinto sinistro. Os sussurros que antes eram sutis agora me cercavam, ecoando em meus ouvidos. À medida que o pânico se apoderava de mim, avistei uma figura vaga, alta e esguia, se movendo entre as árvores. O terror me inundou, e corri de volta para a direção que pensei ser a cabana. Minha respiração estava acelerada, minhas pernas ardiam, e meus pensamentos eram uma confusão. Quando finalmente avistei as luzes da cabana através das árvores, um alívio momentâneo me envolveu. Mas, ao entrar na cabana, percebi que algo estava terrivelmente errado. Os móveis estavam desarrumados, os retratos na parede pareciam ter mudado e a lareira estava acesa, embora eu tivesse certeza de tê-la apagado antes de sair. A certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo tomou conta de mim. Sem hesitar, peguei minhas coisas e saí da cabana. Nunca mais olhei para trás, mas as memórias daquela noite continuam me atormentando. Quando cheguei à pousada, fiquei imediatamente impressionado. Ela parecia uma joia escondida, cercada por uma densa floresta. A anfitriã, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Evelyn, me recebeu calorosamente. Ela explicou que a pousada era um lugar para relaxar e se reconectar com a natureza, mas também me alertou sobre a área ser conhecida por suas histórias de eventos estranhos. A noite caiu rapidamente, e a sensação de isolamento aumentou. Lá dentro, a pousada era aconchegante, com uma lareira crepitante e móveis de madeira. Mas à medida que a noite avançava, comecei a ouvir murmúrios distantes, quase inaudíveis, que pareciam ecoar pelas paredes. Decidi que era apenas minha mente brincando comigo, atribuindo os sons à minha imaginação exagerada. Subi para o quarto, coloquei os fones de ouvido e tentei me perder na música para bloquear os ruídos externos. Mas mesmo a melodia relaxante não conseguiu acalmar minha inquietação. Depois de um tempo, retirei os fones de ouvido e o quarto estava mergulhado em um silêncio perturbador. No entanto, o silêncio foi quebrado quando um sussurro agudo ressoou ao meu redor. Parecia que a voz estava saindo das paredes, como se os próprios tijolos estivessem sussurrando segredos sombrios. Engoli em seco e olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Tentei convencer a mim mesmo de que era minha imaginação, mas o desconforto persistia. Enquanto eu estava de pé no quarto, uma sombra passou rapidamente pela porta entreaberta. O pânico se apoderou de mim, e meu coração começou a bater descontroladamente. De repente, as luzes começaram a piscar, e a temperatura no quarto caiu abruptamente. Fiquei paralisado, olhando para o vulto que se formava no canto do quarto. A forma parecia indefinida e desfocada, como se fosse uma presença de outro mundo. Tentei gritar, mas minha voz parecia presa na garganta. A sombra começou a se mover em minha direção, e uma onda de terror me dominou. Meus pés finalmente obedeceram, e corri para fora do quarto, descendo as escadas com o coração batendo freneticamente. Peguei minhas coisas e saí da pousada o mais rápido possível, sem olhar para trás. A experiência me deixou com uma sensação duradoura de inquietação. Um lembrete de que, às vezes, as fronteiras entre o mundo visível e o invisível são mais tênues do que imaginamos.